Um estádio de container? Um estádio em forma de barco? Um estádio de um chapéu? Estes são alguns dos estádios mais curiosos da Copa do Mundo do Catar de 2022 e você vai ver neste vídeo aqui todos eles, sim, todos os estádios que vão sediar os jogos da Copa do Mundo do Catar de 2022. Sejam muito bem-vindos ao canal Aqui Tem Copa, o canal que fala de Copa. E nós vamos ver, como eu já falei, os estádios da Copa do Mundo do Catar, onde o Brasil vai jogar, né, pelo menos na fase de grupos e nas fases seguintes, se ficar em primeiro ou segundo. Você verá tudo isso neste vídeo. E eu já vou começar com o meu estádio favorito, particularmente. É o estádio Al Thumama. Ele é localizado em Doha, na capital, e tem uma capacidade de 40 mil espectadores, ou seja, ele tem a capacidade mínima. Ele receberá 8 jogos, incluindo uma das oitavas e uma das quartas de final, ou seja, vai ser um estádio que vai mais longe. O formato dele, ele é interessante porque ele se inspira no tradicional chapéu gáfia, um boné tradicional usado por homens e meninos em todo o Oriente Médio. E após a Copa, não vai se tornar um elefante branco, igual a gente tem muito aqui no Brasil, né? Depois da Copa de 2014. Isso foi uma preocupação muito grande deles. Após a Copa, ele vai se tornar um hotel boutique nos assentos superiores do estádio e também será adicionada uma filial da mundialmente famosa Aspetar Sports Clinic, que é uma clínica especializada em fisioterapia. Ou seja, vai ser muito bem usado depois da Copa esse estádio. O próximo estádio que eu vou falar aqui se localiza em Al-Wakra e ele tem uma capacidade também de 40 mil pessoas e cedirá 7 jogos, incluindo umas das oitavas de final. É interessante a gente perceber a aparência da cobertura do estádio. Ela foi inspirada das velas tradicionais dos barcos Dhow, usados por mergulhadores de pérolas da região, tecendo através das correntes do Golfo Pérsico. Realmente é um estádio muito bonito por fora e por dentro também. A gente sabe, né, que estádio de Copa do Mundo, ele tem sempre seu charme e a sua beleza. Agora eu vou falar do estádio que vai receber a abertura da Copa. É o estádio Al Bayt. Ele vai receber 9 jogos e vai ter até uma semifinal nele. Eu gosto muito do projeto arquitetônico dele por fora, que ele é inspirado nas tendas tradicionais dos povos nômades do Catar e da região. Então você vê que parece ser um estádio pequeno olhando por fora, mas a gente vê por dentro que ele realmente é um estádio muito grande, muito imponente. Ele também terá um formato que proporcionará assentos cobertos para todos, ou seja, a forma com que ele foi projetado foi para que, se por acaso, pelo sol muito forte, porque chuva não é uma coisa comum na região. Então, por conta do sol muito forte, todos vão estar cobertos, então todo mundo que assistir jogo vai estar bem tranquilo ali. Ele também vai ter, olha essa parte, é interessante, eles vão ter suítes de hotel bem luxuosas dentro do estádio durante a Copa do Mundo, com varandas para vista para o campo, ou seja, as pessoas mais ricas, mais afortunadas vão ter essa oportunidade de assistir as partidas da Copa do Mundo de seus quartos. O próximo estádio é o Ahmad Bin Ali. Ele fica na cidade de Al Rayyan e tem capacidade para 44.740. Ele terá 7 jogos, incluindo oitavas. Ele é um belo estádio, mas se a gente comparar com os outros, é o que tem a estrutura mais tradicional e que estamos acostumados com o estádio de futebol. Isso muito se dá por conta da sua inauguração em 2003. Ele é um estádio para os padrões catares antigo. A gente vê, por exemplo, na Copa aqui do Mundo no Brasil, os estádios tinham mais de 50, 60 anos, mas esse é um estádio antigo para o Catar, mas tem apenas 19 anos. Mas é um estádio que não perde em nada para os outros. O próximo estádio, ele tem um nome muito curioso, chama a atenção mais o nome do que própria sua arquitetura, que também é muito linda. É o Estádio Cidade da Educação, ele fica em Al Rayyan. Ele tem esse nome porque várias instituições de ensino, como escolas, universidades e centros de pesquisas, estão localizadas nas proximidades do estádio. Eu acho esse estádio particular por conta da sua cobertura, que ele dá um aspecto metálico e estilizado, e é com certeza um dos mais bonitos da Copa. Ele receberá 8 jogos até as quartas de final. Agora eu vou falar do estádio que para mim é o mais curioso de todos.
Ele é o estádio 974, localizado na capital Doha, com capacidade para 40 mil pessoas. Ele receberá 7 jogos, incluindo Brasil e Suíça. E esse é um dos meus favoritos, apesar de ser feito apenas para fazer número, digamos assim, já que ele comporta o mínimo permitido e será demolido logo após a Copa, ou melhor, desmontado, vocês já vão ver por quê. O que chama atenção é que ele é feito de container e com uma estrutura provisória, ou seja, aquela estrutura toda tem algumas partes de concreto, mas ele a maior parte dele desmontável. Então esse, para mim, ele demonstra toda essa preocupação do Qatar em não fazer elefantes brancos, como aconteceu muito aqui no Brasil. Talvez eles pegaram o Brasil como exemplo e viram o que aconteceu. E o nome dele, 974, ele acontece porque ele foi por 2 motivos. Um, porque ele foi construído com 974 containers, mas isso foi proposital, porque o código, o DDI, por exemplo, do Brasil é 55, é o mais 55 quando você coloca no telefone, o do Qatar é mais 974. Então, isso foi muito proposital para dar essa identidade para o Qatar. Esse, por mais que seja um estádio que não vai ser dos mais importantes, ele é muito curioso, é muito único. E é uma pena porque quem não for no Qatar assistir jogo nele dificilmente terá essa oportunidade. O próximo que vou falar é o Estádio Internacional Khalifa, na cidade de Doha. Ele tem um aspecto muito interessante porque ele é um dos estádios mais antigos. Ele comporta 50 mil pessoas e receberá 8 jogos, incluindo a disputa do 3º lugar. Um dado curioso, antes de eu entrar mais na história do estádio, ele recebeu Flamengo e Liverpool em 2019. Ou seja, ele já é um estádio conhecido dos brasileiros. Ele foi inaugurado em 1976, ele é o principal estádio do Qatar até a construção do que falaremos a seguir. Ele chama atenção para uma estrutura diferente, assimétrica, sendo um estádio único por conta disso. Recebeu várias vezes competições de atletismo também, ou seja, ele é um estádio que tem uma estrutura, a gente vê que ele é uma estrutura, digamos, mais tradicional, mas falando tradicional nos modelos asiáticos, que os asiáticos sempre fizeram estádios muito estilizados, muito diferentes. A gente lembra da Copa de 2002, o Saitama, aquele lá feito no Japão, da final, eram estádios muito lindos, muito diferentes do que a gente é acostumado aqui no Ocidente. Então, ele é um estádio, apesar de ser num modelo mais tradicional, ele é estilizado para a época do que ele foi feito. Ele foi, obviamente, reformado para a Copa do Mundo e é um belo estádio. Agora vamos falar do estádio da final, é o estádio Lusail. Eu falei que a Khalifa era o principal estádio até a construção desse. Sim, só que ele não vai continuar depois da Copa. Exatamente, o estádio que recebeu a Copa do Mundo, ele será feito uma espécie de centro comercial dentro dele no futuro. Então esse é o plano para o estádio não vai continuar recebendo jogos. Mas vamos falar um pouco dele. Ele foi feito numa cidade que antes da Copa praticamente não existia, era uma cidade um pouco vazia, então é um novo estádio em uma nova cidade, uma cidade que não tem tanta relevância assim, a Lusail City. Ele é um estádio realmente belíssimo, ele tem, assim como o Khalifa, ele tem um aspecto assimétrico do lado de fora, e além do lado de dentro ser grande e imponente. É um estádio para 80 mil pessoas, a gente vê que ele é um estádio realmente grandioso. Ele vai receber 2 jogos do Brasil. Ele vai receber Brasil e Sérvia na estreia e Brasil e Camarões no último jogo da primeira fase. Ele foi inaugurado em 2021, ou seja, ele foi um estádio feito para a Copa do Mundo e reinaugurado há muito pouco tempo. Como eu falei, após a Copa ele vai se tornar uma espécie de centro comercial. Então, quem não assistiu os jogos na Copa, dificilmente terá a oportunidade de assistir um jogo neste estádio. Vistos os estádios que participarão da Copa do Mundo, agora vamos ver onde o Brasil vai jogar. Primeiramente, a gente vai ver na fase de grupos, o Brasil vai jogar 2 vezes no estádio Lusail e uma no 974. No estádio Lusail na primeira e na última rodada e o 974 na segunda. Se o Brasil passar em primeiro, que é o mais provável que aconteça,
o Brasil vai, nas oitavas de final, jogar novamente no estádio 974, avançando no estádio Cidade da Educação e aí na semifinal e final no estádio Lusail. Ou seja, o Brasil jogaria 4 vezes no estádio Lusail. Mas, se passar em segundo, de novo vai jogar 4 vezes no estádio Lusail, porque nas oitavas de final já jogaria novamente no Lusail, nas quartas de final no estádio Alto Mama, as semifinais no Al Bayt e a final novamente no Lusail. O Lusail é o estádio da final. Então esse seria o caminho do Brasil em qualquer cenário, dependendo do primeiro e do segundo lugar. Então a gente já tem mais ou menos, para quem vai para a Copa do Catar, já se preparar para buscar estes destinos como os Jogos do Brasil. Ou seja, o Brasil não vai sair muito ali da região de Doha. E estes foram os estádios da Copa do Mundo. Coloque aí nos comentários o seu favorito ou o que você está mais curioso para ver e até o próximo vídeo.